Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é a falta de mão de obra qualificada na prestação de serviço, na hotelaria, nos bares e restaurantes em Santa Catarina. É o nosso assunto hoje. Vamos ver o que o pessoal em casa está opinando sobre o assunto. Beto Oliveira diz assim: o problema do setor de bares, hotéis e restaurantes é o salário baixo. O mesmo trabalho num país de primeiro mundo paga muito mais. Eu sei que o Beto já morou no Japão, se é o mesmo Beto que eu estou imaginando aqui. O Antônio Usadel: esse setor paga muito mal. Há alguns anos recebi um amigo alemão aqui no Brasil e ele não conseguiu nem pedir um sanduíche com suco no hotel. Ninguém falava inglês. Agora pergunte quanto ganha um recepcionista de hotel. O Roberto Machado: a carga horária é pesada, quando o movimento é intenso, o pessoal tem que ficar trabalhando. A pessoa aceita porque precisa. O Carlos Vente: o setor hoteleiro de Santa Catarina é muito amador, sob raras exceções. O pessoal está num tom crítico para Dedéu aqui, né? Bom, entra aqui a questão salarial e se nós compararmos, né, é interessante aqui a visão com o exterior, né, a comparação com o exterior. Se nós pegarmos o primeiro mundo aí e tal, se nós pegarmos a Europa, que tem uma classe média muito forte, a distância entre o alto executivo, o salário do alto executivo, e aquele que está num trabalho mais simples, ela é grande, mas nem se compara com a distância aqui no Brasil, né? Sim. A diferença entre o salário mais alto e o salário mais baixo aqui é muito maior. Isso prejudica para buscar esse é de certa forma prejudicial. Agora, essa comparação, dizer que lá fora se ganha mais, teria que ganhar mais mesmo, né? Porque lá se gasta mais também. Salário mínimo na Suíça, R$10.000. Eu não estou falando em compras de outlet, que o brasileiro vai muito para lá para comprar, diz que comprou, que era muito mais barato, sim. Aquilo, etc. Isso é outra coisa. Agora, todo mundo sabe que aluguel, imóveis, colégios. Eu tenho uma filha que mora lá há 12 anos, morou na Inglaterra, agora está morando na Flórida, no outro lado lá. Esqueci agora o estado. Na Califórnia. O estado maior lá do setor oeste na Califórnia. Califórnia, você já havia falado. Sim. Tá. Então, é diferente, viu? É diferente. Então, eles têm que ganhar mais mesmo, porque gastam muito mais, né? Essa que é a verdade. Apesar de, nesse momento, os brasileiros que para lá viajam, eu digo, não, lá é mais barato que aqui. O Brasil é caro. A gente sabe que o Brasil está caro hoje, né? Eu nunca vi, Fabiola e Fábio, as coisas aqui no Brasil como encareceram demais nos últimos 6 ou 8 anos. O salário aqui sempre foi baixo, não é por isso que ele deva continuar baixo, mas sempre foi baixo. E eu não sei quando isso melhorará. Agora, quando você, por exemplo, diz que o pessoal trabalha, o Fábio já colocou isso, em 2 turnos, é uma minoria, realmente é uma minoria, porque uma recepcionista de hotel não trabalha 2 turnos, uma camareira não trabalha 2 turnos, né? Todo esse pessoal que tem, que não é da área, digamos, específica do restaurante do hotel, que nem todos têm restaurante, esses certamente tem uma dificuldade maior para estudar, mas ele não estuda porque não quer, porque ele pode acertar lá com o patrão, com quem quer que seja, porque tem cursos diurnos, tem cursos noturnos, tem para todo horário, se faz isso. E eu então diria a vocês que essa questão de salarial, ela existe. O Fábio colocou, os garçons hoje ganham sim acima de R$2.000 por mês. Não, os 900 e alguma coisa é o mínimo, não é o salário médio. O médio deve estar em torno de R$1.700, R$2.000 por aí. Tem locais aqui que pagam R$3.000, R$4.000 um garçom. Por quê? Porque o garçom corresponde àquilo que o patrão, o estabelecimento espera dele. Um vendedor, exploração, eu acho que se ele é explorado, ele tem que pedir a conta e ir embora. Ou denunciar o patrão, porque nós não estamos mais em época de explorar funcionário. Esse tempo já foi lá, é o tempo da escravidão. E hoje tem toda a Justiça do Trabalho. Tem toda a Justiça do Trabalho que defende
com unhas e dentes, e tem que ser assim mesmo, né? Faz a defesa dos empregados. Eu acho que é uma questão, sim, de Brasil. O Brasil descobriu o turismo faz o quê? 30, 40 anos, professora? Por aí? Sim, nós mesmos não aqui. Não mais que isso. Não. Aqui em Florianópolis foi de 80 para cá. Né? Fortemente, então, nós temos que ajustar as coisas para que possamos dar melhores condições aos funcionários e que o patrão também fique satisfeito no final da temporada. Professor, o que chama atenção, né, e eu percebo como observador, é que o serviço ele fica comprometido, né, a qualidade do serviço, a prestação do serviço comprometida, principalmente com aquele que é temporário, que não passou por treinamento, que não está na casa há muito tempo, que não conhece rotinas, que fica apavorado quando chega muita gente no estabelecimento, por exemplo, fica perdido. Isso é muito comum aqui na cidade, em especial na temporada de verão, né? Eu vejo que a contratação ela acontece em novembro, tá? Um período que antecede a temporada. Então, se começa, se lança, faz a largada de buscar mão de obra para atuar no setor. E muitas vezes essa mão de obra vem de fora. A maioria das vezes. Vem de fora, né? Porque a própria mão de obra local não se insere. Mas por qual motivo? Não está disposta a trabalhar no final de semana? Não, acho que reduzir para isso também não acho que não é o caso. Por exemplo, se for pensar no setor hospitalar, um hospital é um meio de hospedagem. Sim. Funciona 24 horas como um hotel. E tem todos os serviços de um hotel, se a gente for analisar. Claro, e qual é a jornada de trabalho? 24 horas. A área sempre está funcionando. Então, eu vejo que não é bem dessa forma. Claro que isso vai refletir, esse trabalho temporário, vai refletir na prestação de serviço. Vai refletir no turista, na satisfação do turista, no retorno desse turista para o próprio destino, vai refletir no resultado desse empresário, na imagem desse estabelecimento. Mas, ao mesmo tempo, o empresário muitas vezes fica refém, né? Porque ele fica um pouco sem alternativa em alguns casos. Eu vejo que aquelas empresas que procuram se antecipar a isso, né? Que mantêm um quadro fixo, né? Pois é. Durante o ano, né? Que seja mais enxuto, mas que mantém um quadro fixo, aquele que... Esse quadro, geralmente, ele é qualificado. É diferente. Outra história, né? É outra história. Né? Então, assim, também não dá para a gente colocar também tudo no mesmo bolo, né? Então, há diferenças aí. Com relação à qualificação, eu vejo que o maior problema para a qualificação, eu não digo só no nosso setor, vários outros setores, é a nossa CLT mesmo. Por quê, hein? Porque ela não permite que você possa pagar um funcionário a mais do que outro por qualificação. Pois é. Então, enquanto o funcionário, seja de qual setor seja ele, né, ele não vai ganhar mais sendo qualificado do que não qualificado, não existe um estímulo. Deixa eu entender, não vai ganhar mais pela qualificação ou não vai ganhar mais pela produtividade? Pelos dois. Mas hoje você não pode definir individualmente metas por produtividade? Não, porque aí um outro funcionário... na mesma função, não. Porque o outro funcionário que está ganhando menos, ele entra com isonomia salarial, então não existe segurança nenhuma. Quer dizer, existe uma individualização, né? Por exemplo, por metas... não só isso, né? Você pode criar um quadro de funções... Mas, obviamente, né, então, metro 1, metro 2, metro 3, garçom 1, garçom 3. Só que, poxa, é quase que impossível, ainda mais uma empresa pequena, administrar isso. Entendi. Então, a partir do momento que você tem lá um pizzaiolo, que está com você há um tempo, ou que seja qualificado que chegou lá, que produz 20 pizzas por hora. Daqui a pouco você está precisando contratar outro. Você pega um pizzaiolo que produz 10 e com qualidade inferior, mas chega um momento que você fala assim, puxa, eu tenho que ter esse outro porque é quem eu tenho. No final das contas, os dois pizzaiolos vão ganhar igual. E o empresário não pode fazer nada para valorizar o que está qualificado, o que produz mais. Então, enquanto a gente não mudar isso, fica muito difícil falar em estímulo para a qualificação, né, não só para um setor, para vários setores. Mas a reforma trabalhista que se fala há anos e não acontece, né, como deveria acontecer. Pois não, né? Só remendos. A carga horária dos trabalhadores é muito excessiva também. Na alta temporada, numa época de carnaval, dessa semana agora,
pacote de carnaval aí que é vendido de quarta à próxima quarta-feira, eu tenho certeza que realmente o trabalhador ele sofre muito com a carga horária excessiva. Então, muitas vezes o trabalhador realmente trabalha até 2, 3 horas a mais, né? Não só na alta temporada, como também aqui em Florianópolis tem muitos eventos acontecendo. Florianópolis tem bastante evento acontecendo, nós temos eventos, grandes eventos, vai acontecer aqui no Brasil, e Florianópolis é uma cidade realmente que vai atrair muitos turistas, né? Isso é bom, né? Então, para nós, realmente muito importante, mas para o trabalhador, a gente já está muito preocupado realmente nessa questão, porque a carga horária do trabalhador realmente é excessiva em muitas épocas do ano, realmente tem... Mas ganham por isso, né? E de certa forma, se não fizerem no estabelecimento, muitas vezes fazem bico e extra em outros lugares. E vou te falar, e tem muitos restaurantes que têm uma carga menor, que perde funcionário, porque esse funcionário quer trabalhar numa carga maior ou em horário alternativo naquele período que vai ganhar mais. Então, e aquilo que o empresário estiver fazendo fora do legal é algo que ele está fazendo ilegal. Agora, a partir do momento que você pode estar contratando o funcionário, né? E eu te falo que muitas coisas que acontecem fora da lei, tá? E aí a gente faz uma meia-culpa, existe a culpa do empresário que de repente quer fazer uma economia ou quer de repente não ter uma responsabilidade com o funcionário, mas também uma grande parte de solicitação do próprio funcionário. Então, tem um associado nosso que emprega muito e ele me fala, Fábio, mais do que 15% de todas as entrevistas que eu faço, a pessoa ela quer trabalhar sem registro. Então, aí é uma questão de conscientização, né? E não só colocar isso como algo que o empresário faz. Acho que tem que fazer um trabalho de conscientização também com relação a isso, com quem está, né, com emprego, com funcionários e tudo mais. Nós lançamos nossa campanha salarial ontem, ali no Largo da Alfândega. Começamos ontem, hoje ficamos das 10 da manhã até as 17 e amanhã nós vamos continuar novamente das 10 da manhã às 17. É a campanha salarial. Além disso, nós falamos realmente para ele não aceitar esse pagamento por fora, que realmente aqui em Florianópolis também tem alguns não aceitar setores... Não propor. Não propor, né? Porque ele não aceita também, realmente, até o próprio trabalhador, realmente, isso ele acaba se prejudicando. Então, nós temos, assim, realmente, não dá para generalizar, mas tem estabelecimentos que pagam por fora, tem estabelecimentos que tem aquele banco de horas, que o trabalhador trabalha em 2 horas a mais por dia, praticamente na alta temporada, ele acaba depois descansando, na baixa temporada, no inverno, ele acaba descansando. Então, isso realmente é prejudicial ao trabalhador. O sindicato, ele também não está só preocupado só com a questão financeira, eu sempre digo, eu estou preocupado com o bem-estar da família dele também, porque muitas vezes o trabalhador realmente ele trabalha com a jornada excessiva, acaba prejudicando a saúde dele. Então, o sindicato está sempre se colocando à disposição do trabalhador, se preocupando com o bem-estar de modo geral. Um assunto daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero pegar o gancho do que disse o Fábio sobre a informalidade no segmento, que é um negócio muito sério, né? Porque, tem fiscalização do Ministério do Trabalho e tal, tem muita multa pesada para o empreendedor. O funcionário fica sem garantias, fica sem contribuir para o INSS, para a aposentadoria dele e tal. É um negócio muito sério. A gente vai para o intervalo e, em instantes, estaremos aqui de volta. Até já.